Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas e a todes. Sejam bem-vindos aqui à Associação Espírita Seara de Jesus, mais uma vez para a nossa aula virtual, sim, mas não distantes de todos, de todos, de todas. Sejam bem-vindos então hoje para a quinta aula do módulo 2. Para quem perdeu o módulo 1, volta lá na primeira aula desse módulo para saber como acompanhar, como fazer, como conseguir rever as aulas anteriores, como participar. Não deixe de ler o material para você poder acompanhar onde quer que você esteja. Então, eu vou pedir a todos que, por um breve momento, onde quer que você esteja, feche seus olhos, tranquilize seus pensamentos. E vamos pedir a Deus que nos envolva em muita paz, não só a nós, mas o mundo precisando de paz, de serenidade, para que os governantes, aqueles que têm um certo poder de decisão, possam pensar na coletividade, pensar no bem-estar de todos, para que todas as pessoas sejam beneficiadas com a paz, com a serenidade, com o bem-estar, com a alimentação, saúde e proteção. Graças a Deus. E hoje a gente fala de um tema que é bastante curioso para algumas pessoas e é um pouco extenso, então vou deixar de delongas, já sem enrolação, falando já sobre o tema que a gente trata hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre materialização, desmaterialização, bicorporidade, bilocação, transfiguração e lá no final a nossa parte evangélica, mais falando do Evangelho segundo o Espiritismo, mistérios ocultos, sábios e prudentes, ok? Então vamos já iniciar a parte que fala sobre a materialização. E o nome mais correto seria ectoplasmia. E a gente vai entender por quê. Okay? Então, a definição de materialização ou ectoplasmia seria: é o fenômeno mediúnico de feitos físicos pelo qual os espíritos, utilizando a substância ectoplásmica fornecida pelo médium, eventualmente complementada pela dos assistentes, então daquelas pessoas que estão participando da reunião mediúnica, e adicionado aos fluidos espirituais, e adicionando os fluidos espirituais, então também complementada pelos fluidos dos espíritos participantes, e os fluidos da natureza também pode ser retirado. Então, esses fluidos da natureza. Então, a gente tem aí o fluido vital, o fluido espiritual, certo? E o fluido universal. Se corporificam total ou parcialmente no plano físico. Então, para quem ainda não entendeu as coisas de fluido vital, fluido universal, a gente já teve aula falando um pouquinho sobre isso, vamos ter aula figura falando também de novo sobre isso. Então, dá uma olhada nas aulas do módulo 1, para quem quiser complementar, mas quem quiser também esperar, pode aguardar as aulas também que serão faladas de novo sobre o fluido, ok? Então, elas se corporificam de forma total, formando a aparência de um corpo, ou de forma parcial. Então, só um rosto, uma mão, um objeto no plano físico. Então, forma alguma coisa no plano físico, ok? Então, por exemplo, aqui a gente vê um fluido. Então, algo exalando do corpo, do médium e formando um fluido. No caso aqui, ele formando a imagem de si mesmo ou parecida com ele, Aqui uma outra imagem de uma materialização, o fluido saindo do ouvido da médium e formando ali algo parecido com um rosto, uma figura, um retrato de um rosto. E aqui uma outra imagem, já de uma personificação
né, aí de um corpo, por exemplo, de uma figura total, né, de uma imagem inteira, de uma materialização. Então, eu chamo a atenção para essa figura. Falei, nossa, por que o médium está na grade, está preso, né? Eles usavam pessoas presas. Por quê? Porque isso eles usavam antigamente para evitar fraude. Para provar que o médium ali não era ele que saía e se vestia, né, de branco, colocava uma túnica para dizer que era ele que estava ali. Não, eles colocavam o médium dentro de uma jaula mesmo, uma grade, para que ele não saísse. Então, isso normalmente era feito um quarto escuro. Vou explicar melhor isso, tá? Porque a luz branca, a luz do sol, ela queima esse fluido, ela não permite essa materialização, né? Esse fluido que a gente vai entender depois, vai entender daqui a pouco ele. E tá vendo essa outra gradezinha, né, que tá aí do lado? Essa outra grade que tá aí tem 2 baldes. Esse balde tem parafina quente, líquida, né, e água fria, onde o espírito que vai se materializar, usando também o ectoplasma, né, o fluido desse médium, ele se reveste desse fluido, coloca as mãos, por exemplo, dentro da parafina quente e depois coloca de novo dentro da água fria. E aí então formavam moldes com as mãos, por exemplo, do espírito desencarnado. Então, né, uma forma de materialização. Então, que fluido é esse? Que fluido é esse, por exemplo, que permite essa materialização, essa forma esbranquiçada que pode permitir essa aparição? O nome desse fluido, desse tipo de substância, é chamada de ectoplasma. Lembrando que esse nome, ele não existe nos livros da codificação, ele foi trazido por estudiosos, pessoas, por exemplo, que tratavam mais da metafísica, da parapsicologia e que depois trouxeram isso para dentro do espiritismo, porque perceberam semelhanças na materialização que acontecia dentro do espiritismo, e então foi incorporado pelo espiritismo esse nome, esse termo, tá? Então, da definição, o que é um ectoplasma? Do grego ectos, que significa externo, e plasma, também do grego passen, que significa dar forma. Então, o termo foi criado em 1894 pelo médico e pesquisador francês Charles Pichet, para designar os fluidos que emanavam da médium Eusápia Palladino. Então, ele usava muito, né, essa médium, ela era uma médium de efeitos físicos muito boa, assim, realmente tinha muitas emanações de efeitos físicos, ela doava muito ectoplasma, então ele estudava muito esses efeitos através dessa médium. São formações difusas que eu chamo de ectoplasmas, porque parecem sair do próprio corpo de Eusápia. Então ele percebeu que esse fluido que ele passou a chamar de ectoplasma saía da própria médium, saía dela. Ela não recolhia de algum lugar, ela não saía do chão, saía dela. Então, na biologia, esse termo também existe. Ectoplasma também é um termo que existe. Então, a parte periférica do citoplasma, o protoplasma da célula, excluindo o núcleo. Então, para quem aí é da área biológica, deve com certeza entender, tenho certeza que entende muito mais disso do que eu vou falar aqui, tá? Então, até me perdoe se eu estiver usando imagens erradas, ou me corrija, coloque aí no chat, tá? Ou coloca lá na sala de aula, explique melhor se estiver falando alguma bobagem aqui, ok? Então, eu trouxe aí para quem não fugiu das aulas de biologia lá no ensino médio, né? Olha lá, então a gente tem aí uma célula e com todas as suas particularidades. Lembrando que não é comum a gente ver o nome ectoplasma, né, numa desmembramento de uma célula. Quando a gente vai estudar a célula, como a gente vê aqui, a gente não tem
o nome ectoplasma, certo? Mas o ectoplasma é a porção externa da fase contínua do citoplasma de uma célula, às vezes distinguível como uma camada gelificada, um pouco rígida sobre uma membrana celular. Então ela fica logo lá naquela bordinha, né? Bem assim, uma geleinha aí no citoplasma, naquela bordinha. Eu vou trazer uma outra imagem, tá? De uma outra célula para ver se fica um pouquinho melhor. Então a gente tem aqui uma outra imagem de uma célula onde o citoplasma fica um pouco mais claro, né? Mais fácil de ver. Uma gelatininha sobrando ali na borda, né? Bem ali na borda do citoplasma, né? Dá para ver lá o citoplasma e sobrando ali uma geleinha, certo? Então ele existe, está presente nas células. Então, como é que eles descobriram, né, isso? Então, os primeiros estudos sobre o ectoplasma foram realizados por vários pesquisadores, não foi um só. Teve químico, físico, biólogo, médico, psiquiatra, renomados da ciência estabelecida e praticada no final do século XIX e o início do século XX. Quem foram eles? Então, Albert von Schirmer, né? Esse nome aí, Alexander Akasakov, Alfred Russel Wallace, Camille Flammarion, César Lombroso, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Gustave Delay, Paul Gibier, William Crawford e William Crookes. Alguns destes nomes são conhecidos dentro do Espiritismo, como Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gabriel Delany. E esses nomes a gente conhece dentro do Espiritismo. Então, são renomados também, são cientistas, pessoas que pesquisaram. E eles fizeram parte também do estudo da metafísica dentro do estudo do ectoplasma, né? Eles estudaram de maneira extensa e detalhada sobre tal substância, que depois, né, Charles Richet veio chamar de ectoplasma. E Charles Richet, então, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Dentre as propriedades relacionadas ao ectoplasma, os cientistas concluíram que essa substância apresenta em sua composição leucócitos, células epiteliais, lipídios, muco, albumina, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, entre outros elementos. Então eles conseguiram recolher uma parte, né, microscópica, é claro, né, desse ectoplasma e levaram para o laboratório. O que tem nesse ectoplasma? E descobriram que parte, né, dessa substância tem aí essas substâncias, e essas substâncias pertenciam ao médium. Não era do espírito, não era da natureza. Essas substâncias, a grande maioria dessas substâncias, pertenciam ao médium, de onde provinha esse ectoplasma. Então, sua consistência varia entre os estados gasoso, líquido, semissólido e sólido, sendo, portanto, altamente plástica, elástica, instável, fluida e volátil. Então, tem normalmente as características do perispírito nosso, né? A plasticidade, a elasticidade do perispírito. Apresenta diferentes tonalidades. A mais comum, no entanto, é a branca, é a que mais se percebe. E um aspecto gelatinoso, viscoso, pegajoso, que remete ao toque de uma teia de aranha. Isso é mais comum a gente pensar quando a gente assiste, por exemplo, os caça-fantasmas, né? Filmes que trazem, por exemplo, o ectoplasma sendo colocado ali para a gente ver. É claro que tem toda uma questão hollywoodiana para trazer essa imagem, mas dá para a gente ter uma ideia do que seria então um ectoplasma. Claro que não tem toda aquela viscosidade, né? Não é uma geleia, né? Uma geleca assim, né? Que gruda e nunca mais sai. Mas dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que seria.
tá? Entretanto, além das propriedades materiais físico-químicas descritas, que a gente acabou de falar, segundo os pesquisadores, o ectoplasma também apresentaria uma contrapartida imaterial, invisível, de natureza energética ou espiritual, fundamental ao corpo humano. Desse modo, o ectoplasma teria a sua origem primária naquilo que os espíritas e teosofistas denominam como duplo etéreo ou corpo energético. Eu vou deixar no material, para quem quiser depois dar uma olhada, um link, tá, de um vídeo que explica exatamente essa divisão desses corpos espirituais, tá? O duplo etéreo, o corpo espiritual, o corpo etéreo, né, o perispírito, essas diferenças, porque não é assim só, na verdade, né? Não é só corpo material, perispírito e espírito. A gente tem emanações e cada um tem o seu papel. Então a gente simplifica, né? Claro, espírito, corpo espiritual, perispírito e matéria. Mas ele tem algumas emanações que vão se amplificando conforme a necessidade, certo? Então, eu vou deixar o link para quem quiser, depois corre lá no material, para tentar compreender um pouco mais essa questão. Mas eu trago aqui uma ilustração. Então, a constituição de um corpo encarnado. Então, nós temos o espírito, que normalmente não tem forma, o corpo mental, que é aquele em que a gente acredita ser. Então, por isso que quando desencarna, o espírito pode se apresentar da forma que ele quiser, porque o que ele imagina ser é como o perispírito se molda, tá? O corpo espiritual, o duplo etéreo, então é aquele que está mais próximo do corpo físico e o corpo físico. Então ainda são emanações que vão ligando o corpo físico ao espírito, ok? Claro que depois cabe, né, pessoal, explicações quanto a isso, mas não é o caso para hoje, tá? E a constituição do espírito desencarnado. Então tem o espírito, o corpo mental e o corpo espiritual. Então ainda, lembra que o perispírito, o corpo desencarnado ainda mantém o seu perispírito de forma mais imaterial do que o nosso, né? Então a gente aqui consegue tocar, encarnado consegue tocar, desencarnou, perdeu só o corpo físico, certo? Os outros corpos, eles de certa forma continuam, então a gente muda um pouquinho. O que a gente perdeu, né, quando desencarnou? Perdeu o corpo físico e o duplo etérico, que é o que fazia a ligação do corpo espiritual com o corpo físico. Ele perde a necessidade, não é mais necessário o duplo etérico, porque eu não preciso mais me comunicar com o corpo físico, certo? Então, basicamente, o duplo etérico ele faz a ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. É o que liga os nossos centros de força. Mas, como eu falei, cabe explicação para outras aulas posteriormente, tá? E também vou deixar o link do vídeo lá no material de estudo da sala de aula. Todas as criaturas vivas, incluindo os vegetais e os animais, possuem fluido vital. Então está vivo, tem vida, possui fluido vital. E há quem diga que até os seres não vivos, como pedras e demais minerais, armazenam em alguma medida essa energia vital. Até porque a gente não sabe em que estágio de evolução está esse ser, né? Esse princípio vital. Lembra que tudo está no princípio vital, certo? No princípio evolutivo. Então, o princípio vital está evoluindo, então ele passa pelos reinos. A gente já teve aula de reinos, né? Então vamos lá, vai evoluindo, certo? Então a gente não sabe em que estágio que está esse ser, né? Esse princípio, certo? Passando pelos reinos. Dessa forma, todos os seres são, em algum grau, capazes de produzir, absorver e externalizar ectoplasma, variando apenas na qualidade e na quantidade do material espiritual.
produzido, absorvido e externalizado por cada um de nós. Então, na teoria, todo mundo pode ser um médium de efeitos físicos. A grande questão é o quanto que eu posso doar desse ectoplasma. Porque já que está na célula, se ectoplasma existe em cada célula do nosso corpo, a questão é quanto eu sou capaz de doar esse ectoplasma, qual é a minha capacidade de fazer essa troca com o meio físico. Tal variação é reflexo não só dos pensamentos, essa variação, né, de quem que pode doar mais ou menos, é reflexo não só dos pensamentos e sentimentos emanados pelo médium doador de ectoplasma, mas também por todo o ambiente que o envolve, pois todos que ali se encontram contribuem para a produção dessa substância. Então, por isso precisa de uma egrégora muito estável, muito limpa, bem preparada. Não dá para fazer isso, né, em qualquer lugar. Não dá para eu simplesmente fazer uma reunião. Vamos doar ectoplasma, vamos fazer uma sessão aqui. Achei legal, vamos fazer, né? De repente, no final de uma festa, gente, eu bebi todas, estou doida aqui. Vamos fazer uma sessão de ectoplasma, vamos fazer uma sessão fluídica aqui, vamos doar ectoplasma. Agora eu estou facinha. Não vai rolar, né? Não é um bom momento, com certeza não é um local ideal. Pensamentos de paz, serenidade, amor e devotamento em relação ao próximo atuam como verdadeiros facilitadores ou propulsores energéticos do ectoplasma que emana do médium de efeitos físicos, responsável, por exemplo, pela materialização de um espírito médico cirurgião. Então, a gente pode, vai ver alguns exemplos, né, de médicos de médiums que conseguiram materializar o médico para poder fazer a cirurgia em outra pessoa. Já aconteceu, né? Materializou um médium que fez a cirurgia e depois desmaterializou, né? Pode acontecer. Ok? Lá no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, então quem não leu, é um livro muito bom para se ler, tá? O capítulo 28 fala de efeitos físicos, então ele relata lá, André Luiz relata pra gente, apagada a luz elétrica, então ele diz que isso é sempre comum, é como se fosse, é uma regra, para que acontecesse os efeitos físicos, tem que apagar a luz, tem que ser escuro a sala. E pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Então já tem a preparação do ambiente. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Então, reuniam todas as forças possíveis, todo o ectoplasma presente, não só dos médiuns, mas também de tudo que é possível retirar. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium que estava ali doando a maior quantidade, se não toda, né, todo o ectoplasma, desdobrou-se o médium, afastou-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais se me figurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se for um casulo de carne, largado e inerte. Então ele percebeu que o médium se desdobrou de tal forma que ele estava totalmente, totalmente desligado do corpo. Desdobramento total. Claro que não todo, porque senão ele desencarnava, né? O veículo físico, assim, prostrado sob o domínio dos técnicos do nosso plano, então não é assim, né, ao relento. Tem uma equipe muito boa e espiritual participando do caso, né?
Sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente pela boca, narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Então, ele percebeu que começava a sair o ectoplasma. Uma imagem para a gente ter uma ideia, né? Começava então a sair pelos orifícios mais comuns o ectoplasma. Esse aqui, pessoal, para quem não sabe, é Peixotinho. Ele foi um médium de efeitos físicos lá de Minas, muito famoso na época por fazer muitas manifestações de efeitos físicos. Ele abria a casa dele, ele e a esposa, a Baby, abriam a casa qualquer dia, qualquer hora, para quem precisasse de ajuda. Ele tinha sessões, né, mediúnicas de cura, teve 9 filhos. Então não vai dizer, médium tem que se doar. Não, ele teve família, 9 filhos, trabalhava e tinha suas sessões, mas às vezes batia gente lá precisando de ajuda, né? E chegou um caso particular dele, né, um caso curioso. Teve uma mulher que chegou porque o filho tinha engolido um parafuso e o parafuso foi parar no pulmão, e os médicos diziam não tem o que fazer, não tinha como tirar aquele parafuso de dentro do pulmão da criança. E então Peixotinho, em prece, pediu ajuda para a espiritualidade. E aí então a irmã Sheila e Bezerra de Menezes disseram então que a criança ia passar por uma cirurgia. E aí então ele se deitou, né, fez lá todo o processo, e aí ele materializou dessa forma, né, os médiums, né, o médium, ele trouxe ali de forma materializada, ali parcialmente, os espíritos de Sheila e Bezerra de Menezes, e eles fizeram uma cirurgia na criança e eles retiraram o parafuso de dentro do pulmão da criança. Conseguiram desmaterializar aquele parafuso e trazer para fora, né? Desmaterializou de dentro do pulmão e materializou de novo para fora. Então, isso é possível? Mas com médium super dedicado e com espíritos ali, né, que tem essa capacidade também, não é para qualquer um. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever escorria em movimentos reptilianos, então aquela coisa de que vai escorrendo pelo corpo, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Essa forma materializante é, como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio, independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem. Claro, né, pessoal? Está na célula. Então ela independe da qualidade. O que depende da qualidade são os espíritos que vão utilizar desse ectoplasma. Então, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. A gente sabe que isso aconteceu muito lá, né, em 1890, no início de 1900, depois isso foi diminuindo as materializações. Mas tenho ouvido falar, visto alguns vídeos, né, sobre alguns locais da Grã-Bretanha e da Europa, onde os efeitos físicos estão voltando a acontecer.
Eu também deixei um vídeo para vocês assistirem, tá? The Afterlife Investigation, onde alguns dos nossos palestrantes famosos aqui, como Haroldo Dutra, faz alguns comentários sobre essas investigações. Então vale a pena vocês darem uma espiadinha lá, certo? E eles falam sobre que esses efeitos físicos na materialização estão voltando a acontecer. Será? Então, por que será que isso está acontecendo? Eu deixei até a pergunta da aula de hoje. Os efeitos físicos, né? Pois no final vocês respondem para nós. A materialização, então, ou ectoplasmia, para a gente definir a materialização, é o fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, de forma total ou parcial, tornando-se visíveis a quantos estiverem presentes no local das sessões. Não é preciso ser médium para ver o espírito, até porque a materialização, para ela ser real, todo mundo na sala pode ver. Materializando-se o espírito, corporificando-se, pode o espírito ser visto, pode ser sentido e tocado. Então tem algumas histórias aí de materialização em que as pessoas não acreditavam que acontecia, e aí então o espírito materializado beijava o rosto das pessoas, tocava o ombro das pessoas, ele se fazia realmente presente ali. Não era assim, estou sentindo a presença do espírito. Não, é para ver mesmo. Aquela coisa de São Tomé, tá? É ver para crer. Então, pode ser esse um dos motivos, né? Então, a materialização pode ser que esteja voltando. E a desmaterialização? Porque se a materialização ocorre, o que faz com aquilo? Aquilo permanece para sempre? Ou será que aquilo desaparece? Como é que acontece, né? A materialização total ou parcial de espírito corresponde a uma desmaterialização parcial do médium, podendo chegar até aparecer total, o que não ocorre na realidade. A perda de matéria por parte do médium pode decorrer tão somente da emissão de ectoplasma. Então lembra que é a doação de ectoplasma. Doou o ectoplasma, a materialização acontece. Terminou essa materialização. Vou dar um exemplo para vocês. Quando está muito frio e a gente assopra, por exemplo, né, ou faz um bafo assim, a gente não solta aquele arzinho, aquele vapor. Então imagina que nós estamos doando esse ectoplasma. Estou dando um exemplo para a gente poder imaginar a doação do ectoplasma. Então imagina que nós estamos realizando aqui uma sessão de materialização. Eu estou doando o meu ectoplasma e eu consigo ver aquele vaporzinho. Quando está bastante frio, né, a gente consegue ver aquele vapor. Imagina esse vapor se solidificando, formando realmente uma nuvem mais densa ou até virando um cubo de gelo, porque isso é só a transformação da mesma substância, que ainda assim é o oxigênio, certo? Ou a substância está saindo ali, está se solidificando. O ar que sai da minha boca, ele pode estar se solidificando, ele sai, ele vira uma nuvenzinha, pode se tornar uma nuvem um pouquinho mais densa ou até se solidificar. Então imagina, solidificou. Se eu aquecer, certo? Aquecer vai virar um líquido e esse líquido eu posso beber. Não pode voltar para mim? Então lembra que isso é materialização, o vapor saiu de mim e pode solidificar. A desmaterialização é essa solidificação fazer o caminho inverso, certo? Essa liquefação, por exemplo, ou vaporização. Para quem não fugiu das aulas de ciências, né, consegue entender esse processo inverso, ok? Os estudos realizados a esse respeito levaram à conclusão de que o ectoplasma provém do citoplasma. A gente já viu lá na célula, né? Explicando assim a perda de peso do aparelho mediúnico. Olha que maravilha, eu estou me candidatando a fazer aqui testes para materialização, ok? E aí não precisa nem devolver, tá? Pode ficar lá com o meu ectoplasma, não precisa devolver tudo, né? Fica um pouquinho, não me importa deixar uns quilos para trás,
tá? Então, por quê, pessoal? Porque doa o ectoplasma, é parte da minha célula, é parte de mim. Então, por isso que o médium, quando doa o ectoplasma, fizeram isso, tá? Não é imaginação. Eles pesaram o médium antes dos efeitos físicos e durante os efeitos físicos. Então, havia real perda de peso. E essa perda de peso equivalia exatamente à porção de ectoplasma que era doado. Então, era exatamente isso, né? O ectoplasma que sai das células do próprio médium. Após esgotar-se o fenômeno da materialização, os tarefeiros espirituais submetem o instrumento mediúnico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante é restituída ao corpo físico inteiramente purificada. Por que purificada? Porque já imaginou por onde que isso passou? Né? Esse ectoplasma, ele pode tocar a superfície, ele pode tocar as pessoas, ele faz cura, ele pode tratar pessoas doentes. Se ele volta da mesma forma para o corpo do médium, ele pode deixar o médium doente. Então, a equipe espiritual precisa tratar esse ectoplasma, limpar esse ectoplasma para devolver para o médium. O médium recupera o peso normal enquanto reabsorve a substância ectoplásmica. E aí tem uma imagem também do Peixotinho, tá? Materializando o espírito de Ana. Isso ocorreu em 14 de dezembro de 1953, realizado com a doação do ectoplasma do médium Peixotinho, que está deitado. E ele também realizou diversas experiências na casa do Francisco Cândido Xavier. Então, Chico Xavier também experimentou, também estagiou nessas questões de efeitos físicos, mas não era para ele, né? Não era o propósito dele. Entrando agora na coisa de bilocação, que também tem um pouquinho, né, dessa questão, se é materialização ou não. Bilocação é um fenômeno anímico, isso quer dizer que não tem a participação da espiritualidade, que consiste na manifestação de um espírito encarnado. Então, a bilocação é o meu espírito que está em estado de emancipação, então, em estado de desdobramento, projeção astral ou viagem astral, em um lugar diferente daquele que se encontra o corpo físico. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a presença da alma em local diferente daquele em que se encontra seu invólucro material, não é ser, tá? Só é possível mediante prévio desdobramento. Então, o médium ali tem que primeiro desdobrar e só pode ser percebida pelos desencarnados ou por almas igualmente emancipadas do corpo ou ainda por clarividentes ou médiuns videntes. Então, nesse caso, temos 2 lugares de manifestação, porém o corpo fluídico ou o perispírito não adquire tangibilidade, não pode ser tocado, não houve materialização, mas só a manifestação do perispírito em um outro lugar. Então, o médium ali está em desdobramento e se projeta em outro lugar. Por isso que às vezes tem pessoas que falam, eu já estive aqui, nunca esteve presencialmente, mas o seu perispírito já pode ter estado naquele lugar, viajado para outros lugares, né? É a ponte aérea mais barata que existe, não precisa pagar, né? Não precisa de estadia, é você ir para qualquer lugar do universo, você pensar assim, estando no mesmo lugar fisicamente, tá? Um exemplo disso, né? A gente está lá deitado na nossa cama e o perispírito se projeta para qualquer lugar. Nesse caso, né, o corpo físico se mantém ali. Ninguém pode tocar o perispírito que está em desdobramento. Então, lembra, não é efeito físico, ninguém pode tocar esse espírito viajando, só pode perceber se tiver a capacidade de ver espíritos desencarnados. Bicorporeidade, aí é um pouquinho diferente. Se durante a sua aparição em outros lugares, que não aquele que se encontra o corpo físico, ou o corpo fluídico, ou o perispírito da pessoa desdobrada,
adquire tangibilidade e aparência do corpo material, o fenômeno passa a denominar-se bicorporidade. Então imagina que está lá em desdobramento. Foi viajar, então a mesma coisa que a bilocação, tá? Imagina a bilocação. Foi lá, mas onde o perispírito se projetou, se fez presente, todo mundo conseguiu ver, aí é uma bicorporidade. Porque onde eu estou, imagina que eu estou aqui e de repente eu estou aí, na sua casa, você conseguiu me ver? Então, isso é uma bicorporidade, porque eu estou aqui, mas também estou aí na sua casa. Então, você conseguiu me ver em 2 lugares. Mas existe uma particularidade nessa bicorporidade. Não se trata mais de uma simples aparição, mas do espírito de uma pessoa viva, materializado. Neste caso, temos 2 lugares de manifestação, um com o corpo físico e o outro com o perispírito materializado. Uma observação de Kardec, de que dos 2 corpos com que o indivíduo se mostra simultaneamente, então se eu estou aqui e também apareço aí na sua casa, tá? Somente um é real, o outro é simples aparência. Posso dizer que o primeiro tem vida orgânica e o segundo a vida da alma. Por quê? Se eu estiver falando aqui e eu estiver aí na sua casa, você conseguir me ver, conseguir me tocar, mas eu estiver, por exemplo, inconsciente, o real é aqui. O que tiver aí é só aparência. Se eu de repente estiver aqui, tá? E de repente eu aparentemente dormi. E o que tiver aí na sua casa, estiver falando, e você puder tocar, e então o que está aí, por exemplo, é o real. O que está aqui é a aparência. Porque aí eu me fiz, a minha consciência se fez presente aí no materializado. Não quer dizer que o corpo físico se transportou. O corpo físico é aqui, mas a minha consciência se fez presente na matéria aí. Uma vez terminada, né, aí o que está aí se desfaz e aí eu volto para a minha consciência aqui do corpo físico real, certo? Então, é uma bicorporidade, ok? Um exemplo, Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, ele estava lá, quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassinato, e era mentira. No momento da execução, Santo Antônio aparece, então ele recebeu a informação espiritual de que isso ia acontecer, e no momento da execução, enquanto ele estava lá pregando na Itália, ele apagou. E aí ele aparece lá em Lisboa e demonstra a inocência, comprova naquele instante, né, comprova a inocência do seu pai e o liberta, né, demonstra e liberta o seu pai da execução. E isso foi comprovado, porque todo mundo pôde atestar de que ele estava lá na Itália e também estava em Lisboa ao mesmo tempo. Conseguiram comprovar que ele estava no mesmo lugar. Isso foi até dito como um milagre de Santo Antônio de Pádua, né, de estar em 2 lugares. Outro exemplo é Eurípides Barçanufo. Ele estava em sala de aula e de repente ele apagou. Ele dormiu. E até os alunos estavam acostumados com isso. E falou, professor Eurípides se foi. Já se foi. Eles estavam acostumados com isso. Quando ele volta, ele explica para os alunos que ele tinha que fazer um parto. Mas que o pai, né, da criança que tinha acabado de nascer, estava chegando ali pedindo para ele fazer o parto. O pai não sabia que a criança já tinha nascido. E deu alguns minutinhos, o pai chega, bate na porta pedindo ajuda para o professor Eurípides para ir fazer o parto da criança. E ele explica, não, fica tranquilo, o bebê já nasceu, está tudo bem. O pai não entendeu nada e mesmo assim falou, não, mas espera aí, vamos lá, o bebê precisa nascer. Ele já imaginou que o pai não ia entender nada, acompanhou o pai, né, da criança, foi lá até lá. Quando chegou lá, a mãe falou, doutor Eurípides, mas não precisava vir de novo, né, não precisava voltar aqui, vir de novo, muito obrigada pela ajuda. Então, ele realmente se fez presente em 2 lugares. Ele foi lá, fez o parto, voltou para a sala de aula, né? Ele foi atestado porque as crianças sabiam que ele estava na sala de aula e a mulher foi lá, sabia que ele foi lá e ajudou a fazer o parto.
Bem legal, né? Então isso é bicorporeidade, estar realmente em dois lugares ao mesmo tempo, mas conscientemente somente em um. E transfiguração? Esse é um fenômeno resultante de uma transformação perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivente. Isso é, materialização do próprio corpo espiritual, dando origem a formas belas, radiosas, luminosas, se forem espíritos elevados, e feias, horríveis, se forem espíritos inferiores. Então, esse fenômeno ocorre a mudança do aspecto do corpo vivo, tanto na aparência de traços fisionômicos, como no olhar, na voz, no peso do corpo e etc. Então, a transfiguração acontece nas pessoas encarnadas. Então, quando elas estão muito envolvidas espiritualmente, de forma muito elevada, a gente percebe às vezes que muda um pouquinho o tom de voz, por exemplo, quando está dando passividade para espíritos mais elevados, ela até muda um pouquinho a feição do rosto, o tom de voz muda, a forma com que ela fala muda um pouquinho a forma de ser, e a gente até percebe uma outra pessoa ali nela. Isso é uma transfiguração. E às vezes quando a pessoa está muito envolvida por um obsessor, uma forma ruim de pensamento, também se percebe traços diferentes no rosto, no tom de voz, de uma forma negativa. É por isso que às vezes tem pessoas que percebem em passividades a presença de espíritos, né, mais elevados ou não, e o rosto da pessoa parece diferente, né? Isso é transfiguração, ok? Não tem muito o que falar sobre isso. A gente vai entrar agora na parte evangélica, para a gente já encerrar aqui a nossa aula, ok? Que fala um pouquinho sobre os mistérios ocultos, sábios e prudentes. E começa falando, né, sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, onde ele coloca lá: naquele tempo falou Jesus, dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e revelaste aos pequeninos. Falando por que Jesus veio pregar para os pobres e para os humildes, e não pregar para aqueles que já sabiam entendê-lo. Por que Jesus veio pregar para os ignorantes? Então, primeiro item, quem são os humildes? Os humildes são aqueles que se submetem à vontade de Deus e não se consideram superior aos outros. Então é claro que é mais fácil ensinar para aqueles que são humildes. E os orgulhosos, segundo ponto, são os envaidecidos com o seu saber humano, já sabem tudo. E quem já sabe tudo, quem já está com o copo cheio, não tem nada para colocar ali. Eles negam a Deus, se julgam iguais a Ele. Então, como é que ele vai ensinar alguma coisa para a pessoa que já está com o copo cheio? Como que vai colocar alguma coisa ali? Então, por isso que Jesus veio ensinar para os pequenos, para os pobres, para os humildes de coração. Por isso que ele sempre dizia, né? O reino de Deus é daqueles, dos pobres e dos humildes. Porque são aqueles que estão abertos a aprender, são aqueles que se colocam à vontade de Deus, porque aprendem. Então, estamos aqui para aprender. No livro Caminho, Verdade e Vida, coloca lá que os novos discípulos do Evangelho, aqueles que estão chegando, que se colocam assim: puxa, quanto ensinamento bonito, que delícia, né? Que gostoso, e se exaltam na sessão de doutrinamento. Então, chegam aqui, por exemplo, na Seara, estou dando um exemplo, tá? Chegam aqui na Seara e começam ali, e às vezes se empolgam querendo ensinar, fazer palestras. Eu digo, estar aqui não é uma questão fácil. Estar aqui nessa posição hoje é muito, muito terrível. Porque a gente vai assistir de novo, eu vou assistir de novo essa aula e falar: quanta besteira que eu falei. Senhor, me perdoa, quanta bobagem que eu disse. Porque a gente vai falando e percebe quanta coisa a gente ainda tem para aprender, quanta coisa a gente já tem para estudar. Mas muitas vezes a gente conhece também irmãos de caminhada que não pensam assim, que pensam que já aprenderam tudo, que já tem todo o ensinamento na bagagem, que agora só tem para ensinar. Eu já aprendi, agora eu preciso ensinar.
E no livro mesmo, ele lembra que Jesus recomendou o remédio adequado para essas situações. As pessoas que anseiam muito para querer fazer uma palestra, não, eu quero, agora acho que meu papel é ensinar, né? Adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Estar aqui falando é uma questão muito complicada. A gente até brinca às vezes, porque quando a gente fala para os outros, quando a gente aponta para alguém, existem outros 4 dedos apontando para nós. Eles estão ali apontando para a gente, né? Lembra? A gente está aqui apontando para alguém, tem outros dedos apontando para nós. Porque tudo aquilo que a gente diz para alguém fazer, e eu? O que eu estou fazendo? Então, se eu digo para alguém ter calma, mas eu estou tendo calma, será que eu estou tendo calma? Quando eu peço humildade para alguém, eu tenho que refletir, será que eu estou tendo humildade? Quando eu digo para as pessoas que elas têm que, todo mundo é igual, mas será que eu trato todo mundo de forma igual? Será que eu realmente faço isso? Ele também lembra, simples e pequeninos, mas úteis, é o que todos nós devemos ser. Pequeninos, em todos os tempos, procuram na humildade e na conformação manter-se em estrita observância das leis de Deus. Então, aqueles que se vigiam o tempo todo, se policiando, o que eu estou fazendo da minha vida, meus pensamentos, minhas atitudes, reforma íntima 24 horas do dia. E quem são os sábios e prudentes? São aqueles eternos recalcitrantes. Não submetem à vontade de Deus, são cheios de si e se acham acima de tudo e acima de todos. Então a gente tem que ter essa humildade, né? Porque os mistérios serão revelados para quem é pequenino, porque esses estão preparados para aceitar as revelações, porque tem humildade para saber o que fazer, e para o que não pode ser mudado tem resignação e força para mudar aquilo que pode. E eles lembram também, a humildade é escudo dos verdadeiros heróis, tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Com a humildade, o homem adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação como um membro atuante da vida que é, eleva-se e assim eleva a humanidade inteira. Uma perguntinha? Vamos para a pergunta, responde lá na sala de aula, no Google Classroom. A pergunta é: os fenômenos de materialização estão extintos ou voltarão a ocorrer? E por quê? Se estão extintos, por quê? E se vão voltar a ocorrer, por que você acha isso? Com que propósito? Ok? Uma boa noite a todos, fiquem todos em paz. Graças a Deus.